Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. E a Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para a Maré Shopping! Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer à Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para a gente falar sobre o tema de hoje, agricultura regenerativa, a gente recebe aqui Luciano Francisco Massoca Júnior, engenheiro agrônomo pela Unifil, atualmente é supervisor comercial regional sudoeste de São Paulo na AG Croppers e é filho de pais agrônomos. Meu amigo Luciano, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Boa noite, Sidney. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Fico muito lisonjeado e vamos pra cima. É isso aí. Obrigado por você ter disponibilizado um tempo para participar com a gente aqui. Sei que tá corrido, tá rodando aí o estado de São Paulo e tô muito contente de você estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, meu parceiro. É isso aí. Bom, pra gente começar, a pergunta clássica aqui que a gente sempre faz, conta pra gente sua história de vida e carreira, como tudo começou, de onde você veio. Perfeito, Sidney. Eu nasci em Casa Branca, né, no interior de São Paulo. A minha família, por parte de mãe, é de lá. Mas, na verdade, assim, eu só nasci, né, no hospital de lá, porque eu fui feito na faculdade, em Minas, em Machado, propriamente dito, enquanto meu pai e minha mãe estavam na graduação, né. Sou filho de pai e mãe agrônomo e eu diria pra você que me formei aos 5 anos, né, quando eu entrei com meu pai e com a minha mãe até de beca na formatura deles. E desde então, a paixão pelo agro, né, tendo uma família tradicional aí na agricultura, sempre prevaleceu. O meu pai sempre trabalhou na área de citricultura, né? E minha mãe, por uma questão de cuidar dos filhos e tudo mais, né? Nós somos em 3 lá em casa. Ela ficou reservada e cuidava da gente quando o pai saía para fora para trabalhar. Com 10 anos, 7 anos na verdade, vim para Santa Cruz do Rio Pardo, né? Mais próximo aos 10 anos ali, meu pai começou a mexer com pecuária também. Então já tinha muito contato com essa parte do agro desde sempre, né? E aí sempre ajudando o pai, o vô, a avó, trabalhava com leite no retiro.
retiro próprio nosso da família, né? E trabalhei com eles também do sábado, domingo, às vezes faltava da escola pra poder estar junto com os velhos lá pra fazer companhia. É o lugar que a gente gostava de estar, né? E aí, com 17 para 18 anos, eu passei na Federal do Mato Grosso lá para fazer agronomia, né? E meu pai não queria de jeito nenhum que eu fosse agrônomo, era qualquer coisa menos agronomia, né? Mas com muita insistência, muita luta, ele topou deixar eu fazer agronomia, né? Desde que fosse dentro de casa e que eu trabalhasse, né? Então comecei a trabalhar no retiro com a minha avó e com o meu avô, né? E estudava à noite. Devido à questão do preço do leite, abaixo e tudo mais, pouco tempo depois a gente encerrou e continuou só com a recria, né? Tirando um pouquinho de leite ali pra gente, pra atender alguns vizinhos e tudo mais. E aí, na graduação, né, eu fui pai. Fui pego de calças justas aí, mas a maior benção da minha vida. E aí, o que eu vou fazer agora, né? Onde eu vou trabalhar, o que eu preciso, né? Eu preciso dar um sustento pra minha filha, pra minha família. Não, e só dividindo com você, o meu caso foi assim também. Na graduação... Virou pai. É isso aí. É maravilha, né? A família é benção de Deus. E aí, eu tenho um amigo em Santa Cruz, né, que eles têm fazenda, a família tradicional ali também, fui conversar com ele. Já tinha uma certa noção da agricultura e tudo mais, mas não muito da parte técnica, né, tava no segundo ano da faculdade ainda. E aí ele me deu uma oportunidade de entrar na fazenda como assistente técnico. 6 meses, 8 meses que eu tava ali, eu já comecei a fazer toda a parte técnica da fazenda, né, já tava como um supervisor técnico na parte de produção de grãos. É uma fazenda que trabalha, né, com feijão, milho, trigo, sorgo, culturas de cobertura, né, também. E aí fiquei quase 2 anos e tive a oportunidade de ir para a área comercial na G-Croppers, né, onde eu comecei minha carreira como RC, representante comercial, né, e pouco tempo depois já me puxaram para dentro como RTV Júnior, depois passei para RTV Pleno, e há uns 60 dias atrás fui promovido a supervisor comercial, né. Então é uma história bem, bem interessante aí, faz uns 5 anos que eu tô no agro. Bacana. E aí foi assim que a gente se tornou cliente de vocês lá, né? Exatamente. E fortalecemos essa parceria nossa aí. Exatamente. Bom, e não tinha como, né? Você contando o seu histórico aí, a família toda do agro, não tinha como não ser do agro, né, cara? Não tinha como. Eu acho que tá no sangue mesmo essa questão de gostar da agricultura, né? É isso aí. E você falou um negócio aí que não é nem o tema principal da nossa conversa hoje aqui, né? Mas é pertinente a gente falar, que essa questão, né, da paternidade, né? A minha segunda filha nasceu, eu tava na faculdade, né? E eu quero ouvir de você, como é que foi pra você foi um incentivo, né? Você tá na faculdade e o futuro, vamos dizer assim, de uma maneira é incerto, né? A gente sabe que vai dar certo. Exato. Mas ele é incerto, porque você não sabe quando, né, vai dar, como é que vai ser, né, o caminho. Como é que foi pra você receber a notícia e como é que você reagiu? Sidney, eu falar pra você, balançou as pernas, viu? Uma criança, né, praticamente ali, como vou cuidar de outra criança, o que eu vou fazer, como eu vou sustentar, né, será que eu vou conseguir educar, todas essas incertezas que a gente passa nesse momento, né, e só quem passa pra ver, porque a vida muda radicalmente, né, como se virasse uma chave mesmo. Então assim, num dia você é simplesmente um rapaz e no outro você tem que ser homem, né, o homem da família, o homem da casa, para prover o alimento, para realmente fazer o papel de pai e marido dentro de casa, né? Então, falar para você que não foi uma transição muito tranquila, mas graças a Deus estamos dando conta do recado. E o agro ensina muito isso pra gente, né? Demais. A questão de postura, a questão da gente, né, perante os desafios, enfim, respeito com as coisas e com as pessoas, né? O agro ensina muito disso, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. Meu amigo, bom, e vamos lá. Você falou da G-Croppers aí, que é uma parceira nossa, né? Perfeito. Fala pra gente como é que é a atuação da G-Croppers hoje, aqui no estado de São Paulo, em outras regiões, como é que funciona? Perfeito. A G-Croppers é uma empresa muito jovem hoje, né? Ela tá aí na sua 5ª safra. A sede dela fica em Uberaba, Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, né? Então, estrategicamente falando, a parte geográfica, nós estamos num lugar muito bem localizado para distribuir os nossos produtos a nível Brasil. Nós estamos presentes nos principais polos agrícolas, né, do Brasil, tá? A nossa empresa, ela conta com mais de 100 colaboradores hoje, internos e externos, e é uma empresa que ela não visa ser a maior do mercado. Ela visa ser a melhor empresa. E ser a maior empresa vai ser uma consequência se a gente conseguir ser a melhor, né? Levando sempre para os nossos clientes a parte mais técnica do negócio, estando junto com ele, rodando as áreas, fazendo a coisa acontecer de mãos dadas, né? Para ser uma parceria de mão dupla. E hoje o nosso foco, o nosso core é produção e comercialização de culturas de cobertura. Nós não trabalhamos com mais nada além disso.
Bacana. E como é que funciona então? Explica pra gente qual que é a definição de plantas de cobertura e como a nossa amiga Camila Guedes costuma dizer que são plantas de serviço, né? Exato. Como é que funciona? Qual que é o conceito disso? Plantas de cobertura a gente pode definir da seguinte forma, né? São culturas cultivadas para proteger o solo, né? Seja através de uma biomassa, né? Não só a parte aérea, mas também a biomassa radicular. Muitas vezes a gente só enxerga a parte aérea, né? Ah, tá bonito, tá bem formado. Mas e abaixo desse solo, o que nós temos, né? Nós temos também um conjunto de raízes, né? Uhum. São espécies que ela vem para melhorar a parte química, física e biológica do solo, para estruturar, né? Toda essa questão da rizosfera. E então, assim, culturas de cobertura ou plantas de serviço, que eu acho que é o termo que o pessoal tem mais usado, né, utilizado por aí ultimamente, elas têm mais excelência hoje para cumprir o papel dela. Legal, e como diz o nosso amigo Arejaci, Antônio Sobral Silva, adubo verde. Adubo verde, exatamente. É uma prática bem arcaica, né, Sidney? Se a gente for levar o pé da letra, né, o pessoal lá na Mesopotâmia, antigamente, não falando só de cultura de cobertura, mas do conceito como um todo, né? Eles faziam agriculturas, jogavam alguns dejetos de animais, alguns restos, casca de banana, casca de maçã, e eles percebiam que nessas áreas que eles faziam esses tratos, a próxima cultura, ela saía muito mais bonita, né, muito mais viva, vamos falar assim, né? Então é uma prática muito arcaica. Se a gente for pensar, cultura de cobertura, né, ela começou a vir muito forte no Brasil em 1970, década de 70, década de 80 ali, começou no sul do Paraná, né, pelos 3 pioneiros, e aí hoje, né, nós estamos falando aí de quase 40, 50 anos depois, né, que a gente vem bater mais forte em cima dessa tecla e falar sobre a importância real desse produto hoje no mercado. Bacana, e hoje a G-Croppers está no mercado há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. E como é que foi esse começo da empresa? Como é que surgiu? A empresa foi fundada pelo... Enosmar. E como é que foi esse começo da empresa? Como é que ele identificou essa oportunidade? Como é que foi o começo disso tudo? O Enos sempre foi uma pessoa muito visionária, sabe, Sidney? E esse lado empreendedor dele de... eu preciso trabalhar o conceito de agricultura regenerativa que já vinha muito forte aí nos últimos 4, 5, 6 anos, né? Uhum. Então ele enxergou uma possibilidade muito grande, uma visão muito grande lá na frente que isso vai expandir. Então ele iniciou de forma bem pequena, inicialmente a empresa era em Uberlândia, tá? É um barracão alugado, vou falar uma estrutura bem pequena mesmo. Só que a aceitação foi tão grande, a marca ela se consolidou tão rápido que nesses de 3, 4 anos para cá, hoje a empresa mudou completamente, né? Não só a parte estrutural, mas a parte comercial. Então, assim, foi um boom muito rápido. A empresa cresceu de uma forma muito, muito, muito rápida. Legal. Você falou uma coisa que é importante, né? Primeiro, qualidade e depois a quantidade é consequência disso, né? Exato. E a gente só ouve falar da G-Croppers aqui na nossa região. Então, eu acho que vocês fizeram o papel na lição de casa. Primeiro, qualidade, né? E a quantidade depois é a consequência disso. Com certeza. Bom, dá alguns exemplos pra gente de plantas de cobertura e quais são os seus benefícios diretos. Se você puder dividir em 2 classes, vamos dizer assim, né? Plantas de verão e plantas de inverno. Perfeito. Hoje nós trabalhamos com 4 famílias, né? As leguminosas, as gramíneas, as poligonáceas. Na verdade são 5 famílias, né? Poligonácea, gramíneas, leguminosas, as brássicas e as asteráceas. E eu vou querer que você dê exemplo de cada uma delas pra gente. Perfeito. Tá. Pensando no verão, as crotalárias, o feijão guandu, né, que faz o manejo de nematóide, uma boa fixação biológica de nitrogênio, essas são as leguminosas de verão. Quando a gente pensa nas gramíneas de verão, para fazer a descompactação, né, a formação dos bioporos que a gente fala, a gente pensa numa braquiária rosiense, numa braquiária piatã, num milheto. Quando a gente pensa nas brássicas, né, que elas são, por mais que elas são mais outono e inverno, a gente acaba posicionando durante todo o ano porque ela vai, né? Então a brássica e outono e inverno, mas também barra primavera-verão, seria o nabo, tá? O crambe, e a Hunter, que foi um lançamento nosso aí nos últimos 30 dias, que nós introduzimos no nosso portfólio. Uma excelente opção, tanto para pastejo quanto como cultura de cobertura. Ela tem um diferencial que ela não sementeia aqui no Brasil. Então, facilita o manejo, né? E aí, as asteráceas, o girassol e o níger, acho que todo mundo conhece aí essas plantas, né? E poligonácea nós trabalhamos com o trigo murisco, que também é mais outono, inverno, barra primavera, verão. Quando a gente vai pro inverno, né, plantas específicas de inverno, a gente cai nas gramíneas, as aveias, o centeio.
Quando a gente pensa em leguminosa, ervilhaca, ervilha forrageira, o tremoço branco e assim sucessivamente, né? Quando a gente pensa em benefícios, por exemplo, das aveias, elas são ótimas sanitizadoras de solo, né? Você tem problemas com fungos de solo, a gente posiciona uma aveia para ajudar a sanitizar esse solo, através da atração de inimigos benéficos, que vai ajudar, através da liberação desses exudados, a manejar esses fungos, esses patógenos de solo. A Crosscrotalaris, conforme a gente falou, né, faz a fixação biológica de nitrogênio, manejo de nematóide. O milheto faz uma boa ciclagem de potássio. O nabo, ele tem uma raiz tuberosa que faz uma descompactação superficial, faz uma ciclagem também de enxofre, ele cicla também o nitrogênio. O trigo murisco, ele faz uma boa ciclagem de fósforo e assim sucessivamente. Mas cada planta, ela tem a sua função, né? E aí por isso que hoje a gente bate muito em cima da utilização de mix, que é onde a gente consegue associar 2, 3, 4, 5 espécies, né? 1, 2, 3, 4 famílias. É onde a gente tem um benefício muito maior. Porque você imagina 3, 4 espécies, cada um fazendo o seu papel, né, dentro desse mix. A variedade de micro-organismos benéficos que a gente vai atrair para o sistema, os inimigos naturais que a gente vai ter e a diversidade que vai ter, né? Quanto maior a diversidade abaixo do solo, acima do solo, maior a diversidade abaixo do solo. Então o mix hoje, as plantas solteiras elas funcionam muito bem, mas quando a gente pensa num mix, a gente está falando de um benefício muito maior. Pra gente frisar, fixação biológica de nitrogênio, que é a famosa FBN. Exatamente. Descompactação. As plantas de cobertura auxiliam também na estruturação do solo, tá? Para evitar erosão, lixiviação. Controle de doenças de solo também? Controle de doenças de solo. Elas vão auxiliar também no quesito de biomassa, para manter a temperatura, né? Você tem uma palhada no seu umidade. Sistema. Questão de umidade. A questão também da formação dos microporos e macroporos, para oxigenação e retenção de água. A gente fala que tem uma esponja debaixo do solo quando a gente tem um solo poroso, né, aerado. Então, assim, são muitos benefícios, né? O incremento de matéria orgânica, que hoje é responsável por até 80% da CTC, o aumento da biodiversidade na risosfera desse solo. Então, os benefícios são bastantes. Como diz a Camila, realmente são plantas de serviço, né? Estão ali realizando um serviço no solo e, como você disse no começo, são plantas que protegem o solo, né? Cuidam do solo, né? Exatamente. Bacana. Meu amigo, e como que você avalia esse movimento dos produtores aderindo à utilização das plantas de cobertura? Que análise que você faz? Qual o cenário hoje? É uma pergunta muito boa, viu, Sidney? É realmente bem interessante. É uma ferramenta, a cultura de cobertura hoje é uma ferramenta muito relevante para a agricultura, né? Porque eu diria que ela vai atuar não somente no bloco de proteção, mas também no bloco de construção, né? Que a gente divide dessa forma. Mas ela também ajuda no sentido de sequestro de carbono, que é algo que a agricultura regenerativa tem batido muito em cima disso, né? Agricultura regenerativa, agricultura 4.0, agricultura 5.0, na qual a gente capta, né, o CO2, o carbono da atmosfera, né, e não tem a emissão do mesmo, contribuindo assim para a diminuição do efeito gás estufa, né? E se eu tenho carbono no meu solo, esse carbono vai se tornar também matéria orgânica. Então o produtor ele passa a ter um olhar mais clínico para as culturas de cobertura, enxergando os benefícios desse sistema como um todo. É uma agricultura mais sustentável e produtiva, né? A gente consegue manter mais a sustentabilidade produtiva dessa forma. Bacana. E você acha que a adesão das plantas de cobertura, ela já deixou de ser uma tendência para se tornar uma ferramenta da realidade? É a realidade do produtor hoje? Exatamente, é a realidade do produtor. O produtor, eu vejo cultura de cobertura como a base da sustentabilidade da agricultura moderna hoje. Eu falo que a cultura de cobertura ela tem que estar inserida em algum momento no manejo dos produtores, né, das fazendas, para que eles consigam ir melhorando, né, os problemas que ele tem, problema com nematóide, problema de banco de semente, compactação, problema até principalmente com matéria orgânica, né, que a gente tira bastante matéria seca e acaba que a gente quase não converte isso em matéria orgânica, né, diferente quando você trabalha com mix ou com uma cultura de cobertura, você acaba aportando isso para o seu sistema, né. Bacana. Bom, para a gente entrar no tema principal, explica para a gente o que é agricultura regenerativa e como ela se diferencia de outros modelos de exploração agrícolas. A agricultura regenerativa, eu diria para você que é quando a gente adota práticas, tá, de manejo e conservação de solo. Essa prática ela pode ser mecânica, quando a gente faz um terraço numa área para evitar a erosão, para evitar o escorrimento de água, tá? E, propriamente falando, né, ela também está diretamente ligada ao sistema plantio direto.
Quando eu tenho um sistema plantio direto, nós temos os pilares do sistema plantio direto, né? Que é o mínimo revolvimento possível do solo, para que não desestruture, para que a gente não perca carbono, que é a cobertura permanente desse solo também, né? Para que ele sempre tenha raiz viva, atrai ali os micro-organismos benéficos, e a rotação de cultura, que eu acho que é um dos principais, né? Que hoje a gente vem numa grande crescente aí de sucessão de cultura e não rotação de cultura propriamente dita, né? E com isso a gente consegue manter e aumentar a produtividade, né? Porque um dos focos da agricultura regenerativa também é a melhoria do solo, visando manter ou aumentar a sua produtividade, né? E a agricultura regenerativa, eu acho que ela veio muito para se definir também em duas palavras: eficiência produtiva. Por exemplo, hoje a gente fala muito em ciclagem de nutrientes por planta de cobertura, né? Seja através de um potássio, de um fósforo. O intuito nosso não é tirar o pé de uma adubação química, mas se você tem ali uma análise bromatológica dessa área, né, uma análise química dessa área antes de você fazer a cultura de cobertura, depois você faz cultura de cobertura, faz uma bromatológica, entende, faz as contas, né, de quanto de fato isso vai voltar para o sistema, por que não trabalhar com 50 quilos, 100 quilos a menos de um adubo? Ou então, melhorar a eficiência produtiva de não sobrecarregar o sistema. Vou dar um outro exemplo. A gente trabalha muito com café, principalmente em Minas. E a gente planta as culturas de cobertura na entrelinha do café. A floração do mix atrai o inimigo natural chamado crisopídeo. E ele é o predador natural do bicho mineiro. Então, nessas áreas, isso é comprovado, né? A gente tem alguns trabalhos e tudo mais, que a gente conseguiu diminuir as aplicações feitas para bicho mineiro só pelo controle que ocorre através do crisopídeo, que é atraído pelas flores das culturas de cobertura. Bacana. Então, de uma maneira geral, a agricultura regenerativa, ela impacta na eficiência ambiental, produtiva e, consequentemente, econômica. Exatamente. Bacana. Mas e aí, quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando também de uma microbiota no solo, né? Que são ali os seres que estão fazendo também um certo tipo de serviço. Exato. Que estão contribuindo para a gente na questão ambiental, né? A gente está trazendo de volta, né, como se fosse a essência do que era antes. Exato. Da gente, né, de maneira geral, entrar explorando aquela área, né, volta para a essência, né? Isso impacta na produção, né, que aqueles seres estão ali, estão contribuindo para que a gente tenha altas produtividades, né, e automaticamente na questão econômica. Com certeza. Tô certo na minha análise? Exatamente, é isso mesmo, Sidney. Luciano, só para a gente reforçar então, você acabou de falar para a gente, mas só para a gente reforçar, quais são os efeitos diretos observados no solo? A mitigação das mudanças climáticas, né, que eu acho que é algo que hoje a gente tem sofrido bastante, principalmente aqui na nossa região nos últimos 4 anos, né, que só tem um solo hoje poroso, que tem microporos, macroporos para reter parte dessa água, só tem um solo que tem biomassa, né, a própria palhada que a gente fala, para diminuir um pouco essa temperatura, a incidência solar, para dar condição para esses micro-organismos, né, se desenvolverem, a questão da matéria orgânica, né, que está diretamente ligada com o sequestro de carbono, que a gente consegue aportar, mas o carbono vai se tornar, se torna matéria orgânica. A gente tem uma produção mais eficiente, né, porque não adianta nada eu ter a parte química e física do meu solo, ok, se eu não tenho a parte biológica, né? Então, uma coisa está muito correlacionada à outra, tá? Eu tenho também a preservação de nascentes naturais, né? De que forma? Eu diminuo a carga química, eu passo a trabalhar mais com biológicos, com culturas de cobertura, e, propriamente dito, a questão do sequestro de carbono, que influencia diretamente o efeito estufa, né? Então, basicamente, seriam, para mim, hoje, os principais benefícios da agricultura regenerativa. Legal. E tudo isso atrelado a altas produtividades. Com certeza. Bom, e falando em altas produtividades, a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso.
Com a eSolo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na eSolo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a eSolo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Luciano, e a gente recebe perguntas do pessoal que acompanha a gente aqui, e o Henrique Scarpim Perfeito. diz o seguinte: como escolher as espécies certas com base na análise de solo visando plantio no inverno? Excelente pergunta, Henrique. Quando a gente vai fazer uma indicação para os nossos clientes, hoje a gente se pauta muito em análise de solo, né? Os teores de macronutrientes, de micronutrientes, para entender como é que está isso no solo, pensando em ciclagem. Mas não é o único fator que a gente utiliza como base para fazer a indicação, né? A gente pensa também, temos que ter uma visão mais holística do negócio, né? O ambiente de produção, né? É sequeiro? É irrigado? Que época que eu vou plantar do inverno? É final de abril, maio, é junho, é julho? Qual que é a janela que eu vou ter? 50 dias? É 80 dias? São 100 dias, né? Tudo isso vai influenciar diretamente na escolha das espécies que eu vou trabalhar. E aí, a questão que eu vejo é que, assim, hoje para definir se eu vou trabalhar com um mix de aveia com centeio, ou um mix de aveia com centeio mais um nabo, ou um mix de aveia, centeio e mais um hunter, por exemplo, né? A gente se pauta muito em vários fatores como um todo para chegar nessa decisão. Tá? Então eu diria para você que não é só olhar a análise de solo, mas assim, avaliar todos os fatores como um todo, né? As janelas disponíveis, né? A época do ano, a cultura antecessora, a cultura que vai vir depois, né, nessa área, tudo isso vai influenciar diretamente na escolha das culturas que eu vou trabalhar, das espécies que eu vou trabalhar. Bacana. E a G-Croppers fornece todo o amparo técnico, né? Para o produtor que deseja implementar uma cultura na propriedade, vocês têm o corpo técnico que estão lá visitando as propriedades e dando um auxílio, né? Exatamente. Hoje a G-Croppers, ela é bem completa nesse sentido, né? Nós temos os ATs de campo, nós temos uma parte direcionada só para a parte técnica, na parte de pesquisa e desenvolvimento, nós temos hoje a parte comercial, então a empresa hoje está bem respaldada nesse sentido e pronta para atender os clientes da melhor maneira possível. É isso aí. A Maria Cristina Marques, que é mestre em agronomia pela Unesp e professora do IFSP, aqui de Avaré, diz o seguinte: o mercado de sementes de adubos verdes e plantas de cobertura conseguiria abastecer todos os produtores hoje se houver um aumento generalizado pela demanda dessas sementes? Uma pergunta muito boa, né? Obrigado, Cris. Eu vejo que seria um desafio muito grande, o Sidney. É um desafio, assim, tremendo, né? Da noite pro dia, todo mundo querendo cultura de cobertura seria uma loucura, né? Como eu falei, é um desafio muito grande, mas eu vejo que não é impossível, né? Mas a gente tem que sempre se pautar em escolher empresas idôneas, né? Empresas que trabalham com qualidade, que vai ter um pós-venda, que vai te respaldar acima de tudo. A gente tem muita empresa entrante hoje no mercado, né? Então acredito que a gente conseguiria suprir essa necessidade. Seria muito desafiador, não seria da noite pro dia, mas assim, a gente conseguiria suprir essa necessidade. Bacana. E o Arejaci Antônio Sobral Silva, meu mestre Ari, esteve aqui com a gente já alguns programas, foi meu orientador na faculdade. Legal. Grande mestre. É doutor em Engenharia Agronômica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, em Portugal, e atualmente é coordenador do curso de Gestão em Agronegócios, também do IFSP, Campus Avaré. E ele diz o seguinte: gostaria de saber mais sobre a viabilidade de inoculação de leguminosas, tanto de uso solteiro quanto na utilização de mix. Por que a gente não ouve falar muito de inoculantes para plantas de cobertura? Excelente pergunta também, Sidney. Eu vejo que cultura de cobertura, conforme a gente já falou, né, é algo muito antigo, mas que nos últimos 4, 5 anos vem ganhando mercado e tomou a proporção que tomou, né?
Já existe algumas empresas, né, com cepas próprias para leguminosas tropicais, já tem empresas trabalhando nesse sentido, tá? Mas eu vejo que ainda tem muita empresa focada em grandes culturas, né? Soja, milho, trigo, que a gente ocupa vou falar assim, né? A gente lambe uma fatia muito pequena do mercado ainda. Então, mas muitas empresas hoje já têm algo, né, nesse sentido, ainda não está sendo muito divulgado. E a própria AG Croppers, hoje, o nosso P&D, vem trabalhando nesse sentido para melhor atender os nossos clientes, né? Você imagina, você faz ali, através de uma crotalária agroleuca, 250 quilos de nitrogênio para o seu sistema orgânico, né? E se você inocular esse material, quanto pode aumentar essa eficiência, né? Quanto que isso de fato vai ser aproveitado pela próxima cultura? Então acho que é uma pergunta muito interessante, mas assim, eu vejo que hoje ainda tá meio morno esse negócio, porque é algo muito novo, muito recente, mas acredito fielmente que vai crescer demais esse mercado. É isso aí. Bom, e agora a pergunta do milhão, literalmente. Meu amigo, utilizando plantas de cobertura, qual que é o investimento por hectare? Para o produtor que está interessado em iniciar com as plantas de cobertura, como é que funciona esse investimento? Que análise que você faz? Perfeito, Sidney. Primeiro a gente tem que entender a realidade do produtor, né? Qual que é o propósito dele? Qual que é a expectativa dele para com essa área de mix ou essas áreas de cultura de cobertura? Ele tem problema de nematóide? Ele tem problema de compactação? Ele tem problema com doenças de solo? Ele tem uma baixa matéria orgânica? Ele tem problema com pragas e doenças, com banco de semente? Então tudo isso a gente pergunta pro produtor. Depois a gente parte do seguinte princípio, né? A janela que ele vai trabalhar. Ele vai precisar de um mix mais precoce, 40, 50 dias, um mix de ciclo médio, 70 dias, ou é um pós-soja, pré-soja, né, que a gente trabalha muito cereais aqui na nossa região, né? Como que é? Qual que é a expectativa que esse produtor tem? Esse solo que ele vem trabalhando já há 10, 12, 15 anos na sucessão de cultura, quimicamente, fisicamente, como está esse solo? Então assim, e tudo vai depender se o produtor quer um retorno a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A gente trabalha com algumas espécies mais nobres, né? Quando o produtor quer um retorno a curto prazo, né? Se a gente coloca uma expectabilis, pensando ali numa fixação biológica de nitrogênio e manejo de nematóide, uma braquiária pensando em descompactação, formação de bioporos, um milheto na ciclagem de potássio, um trigo morisco pensando na ciclagem de fósforo. Então acaba sendo um mix mais nobre. Um mix como esse hoje, né? A gente pensa aí na casa de 3,5 sacos a 5 sacos por hectare de soja, né? Seria um investimento. O produtor, ele quer trabalhar o perfil de solo, né? A gente tem um pouco mais de tempo, aos poucos, quer fazer um investimento menor, então a gente vai cuidar de um problema por vez. Então, num ano a gente trabalha nematóide, no outro ano a gente trabalha a parte de problemas de ciclagem de nutriente, o outro ano a gente trabalha a parte de biomassa, né, de palhada propriamente dita, então a gente consegue diluir nesses custos, chegando aí a 1,5 saco até 3 sacos por hectare de investimento. Então é algo muito relativo, é muito particular. A AG Croppers, conforme a gente falou anteriormente, é uma empresa que ela pensa muito na parte técnica, né? Não é só simplesmente, não é uma receita de bolo que a gente tem hoje. Então os investimentos eles variam bastante, Sidney, conforme a necessidade, a expectativa e o propósito dos nossos clientes. E quais são os resultados que vocês têm observado aqui, principalmente aqui na nossa região? Para o produtor que já é adepto das plantas de cobertura, quais são os resultados que vocês têm observado? Eu falo por experiência própria, na safra, na anterior, né, que a gente sofreu aí com o El Niño, né, altas temperaturas, né, com deficiência hídrica, em áreas de que a gente utilizava, já vinha utilizando as plantas de cobertura. Mesmo com todas essas adversidades, a gente conseguiu ali segurar ali os seus 60 sacos por hectare, né? Que num cenário daquele foi ótimo, né? Vamos dizer assim. Estou falando de plantas do sequeiro. Perfeito. Na mesma safra, em áreas que eu não tinha feito a planta de cobertura, se produziu 35, 40, foi muito, né? Então isso é o que eu tenho observado lá. Perfeito. E você que tem rodado aqui na nossa região, o que você tem observado? Quais são os resultados que vocês vem tendo com a utilização das plantas de cobertura? Graças a Deus, Cid, resultados muito positivos, né? 100% dos nossos clientes trabalhando o sistema como um todo, né? Fazendo cultura de cobertura, a gente está conseguindo ter uma maior sustentabilidade produtiva, né? Seja através, né, da palhada, ou seja através até mesmo dos micro-organismos benéficos que a gente promove para o sistema. Então, às vezes a gente olha uma área
de mix, né, no pré-plantio, por exemplo, fala, putz, não tem tanta biomassa, mas embaixo desse solo, né, a quantidade de raiz, de exudados que estão sendo liberados nesse solo. Então a gente fica muito contente e a gente tem observado uma crescente produtividade, né. Então um produtor que vem trabalhando soja, cultura de cobertura, é muito difícil você pegar uma decrescência de produção, a não ser se por um fator externo, uma questão climática, mas assim, ultimamente a gente tem tido resultados muito positivos, tá? Inclusive, na segunda safra, a gente tem algumas... para o produtor não ficar preso somente à cultura comercial, por exemplo, no plantio do milho, a gente sempre recomenda aos nossos clientes a trabalhar com uma braquiária, né, para preparar também para a soja, né, visando uma biomassa, descompactação, a formação de bioporos, visando também ter essa palhada inicial para evitar uma escaldadura, né, que é uma época mais quente, a época do plantio da soja, ou até mesmo consorciar o milho com Crotalus expectabilis, né, que aí a gente já vai manejando nematóide, vai fazendo uma FBN. A gente também tem alguns outros recursos além para o produtor não tirar o pé da cultura de interesse comercial, mas assim, em suma, a gente tem tido bastante êxito trabalhando com culturas de cobertura. Bacana. E as plantas de cobertura, elas se encaixam perfeitamente para o pequeno, médio e grande produtor. Exatamente, para o pequeno, para o médio e para o grande produtor, né? O produtor, ele precisa começar, Sidney, ele precisa começar a adotar esse manejo, e uma vez que ele começou, eu tenho certeza que ele não volta mais a deixar de usar essas plantas que são fantásticas. E o que você tem observado? É o pequeno, o médio ou o grande produtor que tem sido adepto às plantas de cobertura? Sidney, é uma boa pergunta, tá? A gente, hoje quando a gente pensa em culturas de cobertura, se me corrija se eu estiver errado, mas milheto, braquiária e aveia. É o grande tripé hoje, né? Então já é um começo trabalhar dessa forma. Então, tanto pequeno quanto médio, tanto grande, vem trabalhando o sistema com essas culturas de cobertura, mas você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você está trabalhando braquiária, soja, braquiária, soja, braquiária, soja. Isso também não deixa de ser uma sucessão de cultura, tá? Você não está fazendo uma rotação propriamente dita. Hoje, tem muito pequeno produtor e médio produtor que eles querem escapar do risco de uma segunda safra. Então eles estão partindo para cultura de cobertura, até mesmo para... eles almejam ter uma maior produtividade na soja e não querem correr esse risco da entre safra. Grandes produtores vêm também trabalhando culturas de cobertura, mas ainda vêm investindo um pouco mais na segunda safra. Então eu diria para você que não tem pequeno, médio e grande, todo mundo tá aderindo aí à cultura de cobertura, né? Principalmente ao tripé que a gente fala. O trabalho de mix, que é um trabalho mais construtivo, né, um trabalho mais técnico, mix ainda corresponde a uma fatia pequena do nosso mercado, apesar de ser o nosso principal intuito hoje da AG Croppers é trabalhar o mix, né, que é favorecer não é só simplesmente ter 1, 2, 3 benefícios, né, é você ter 10, 15, 20 benefícios, né, é você realmente explorar o máximo possível desse solo, para depois na hora que você plantar a sua cultura de interesse comercial, você também extrair o máximo do potencial produtivo dela. É isso aí, ou seja, a planta de cobertura é democrática. Exatamente, exatamente. Bom, e só pra gente criar como se fosse um passo a passo aqui agora, né? Você já falou, mas pra gente frisar, qual que é o primeiro passo para o produtor começar a adotar práticas de uma agricultura regenerativa? Sidney, eu vejo... Duas opções, né, quando a gente pensa em primeiro passo para adotar uma agricultura regenerativa. Primeiro é a questão da orientação, né? Aonde esse produtor vai se basear para poder fazer essa agricultura regenerativa, né? Quem são as pessoas que vão orientá-lo? Quais são as empresas? De que forma ele quer entrar nisso, né, para trabalhar essa agricultura regenerativa? Então hoje o que eu diria para os produtores é se atentar muito à questão de empresas que eles vão trabalhar, né? Pensando sempre em qualidade de produto, para não ter contaminação varietal, para não ter problema, né, no pós-venda, uma empresa idônea. E o segundo passo é o produtor ele ter um olhar mais clínico para o solo. Porque hoje, Sidney, tem muitos fatores que a gente não consegue controlar. O fator climático é um deles, a questão hídrica, né, que é o que a gente vem sofrendo muito. Mas a gente pode controlar a questão de melhorar o meu solo, que corresponde a 23% a 27% da minha produtividade final. Então, quando eu tenho um olhar mais clínico para o meu solo, eu tenho certeza, Sidney, que a gente vai ter uma produtividade muito maior do que simplesmente fazer o arroz com feijão na sucessão de cultura. Então, a grosso modo, eu diria para você que é entender o propósito, né, da agricultura regenerativa, que vai ser formada por um conjunto de ações, que seria fazer a parte do manejo e conservação desses solos. Ou a gente já falou, né? É adotar o sistema plantio direto, é o produtor fazer o mínimo revolvimento desse solo, trabalhar a rotação de cultura, manter a cobertura permanente, né?
eu tenho lá uma compactação de 1 megapascal, por exemplo. Eu não preciso fazer um manejo mecânico, né? Eu tenho culturas de cobertura hoje capazes de fazer uma descompactação biológica. Exatamente. E essa descompactação ela é muito mais estável do que uma compactação física, uma descompactação mecânica. Uhum. Por quê? Porque você faz uma descompactação mecânica, mas você não coloca raiz para estruturar esse solo. No outro ano, esse solo continua compactado. Quando você coloca uma raiz no seu sistema, né, independente do calibre ali para fazer essa compactação, seja uma raiz de um calibre menor ou maior, você vai fazer a formação desses bioporos. E tendo esses bioporos no seu solo, essa descompactação ela tende a ter uma maior longevidade. O produtor tem problemas com erva daninha, né? Muitas vezes, antigamente era muito comum o pessoal queimar, né? Fazer essas queimadas e tudo mais. Então, ter um olhar mais clínico de colocar somente aquilo que necessita. Fazer uma dessecação com alguns produtos, coloca aquilo que você realmente precisa para matar aquelas ervas daninhas, para manter o seu sistema plantio direto, né? Então, eu iria muito nesse caminho, Sidney. É isso aí. Bom, e quando a gente fala de agricultura regenerativa e todo esse cuidado com o solo, a gente não pensa somente em produtividade. Acho que é importante a gente pensar também de deixar um solo saudável para as próximas gerações, né? Então, quando a gente ter essa consciência que quando a gente for embora, vai ter pessoas que vão estar trabalhando nesse mesmo solo, né? Exatamente. Então não é só produtividade, é pensar na geração da frente, né? Com certeza, como a gente sempre fala, né? O solo saudável é a chave mestra para as altas produtividades, né? Hoje nós estamos muito bem servidos de genética, tecnologia de aplicação, a parte de insumos, de produto. Temos melhores produtos, as melhores máquinas. A genética da soja hoje preconiza algumas aí que nós temos capacidade para produzir 200 sacos por hectare, né? E o que está nos limitando hoje, Sidney? Eu acho que o grande limitante está no solo. Seja por conta de um nematóide, doenças de solos, banco de semente, baixa matéria orgânica, desequilíbrio nutricional. Então, assim, hoje eu vejo muito que o nosso olhar clínico ele tem que estar voltado para o solo, porque da parte vamos falar da rizosfera para cima, nós estamos muito bem servidos. Agora nós precisamos olhar mais firme para o solo, para a gente ter uma melhor posicionamento, vamos falar assim, né? E tratar melhor dele, porque o solo hoje é o nosso maior patrimônio, né? Se a gente cuidar do solo, a gente vai conseguir produzir pro resto da vida, né? Como você mesmo colocou. As próximas gerações vão estar tranquilas, né? Isso aí, temos que ter essa consciência. Exatamente, com certeza. E como que o produtor faz para aferir a atividade biológica no solo? Hoje existem duas análises que as pessoas podem fazer, né? A primeira seria a bioas, né? Que são duas enzimas que você afere ali nesse solo para ver como é que está essa atividade biológica, se está baixa, média ou se está alta. E tem a análise metagenômica, né? Que é uma análise um pouco mais cara, mas bem interessante. Todos os produtores deveriam fazer, porque ele mostra tudo, 100%. Quais são as espécies que você tem de nematóide, quais são as espécies que você tem de risoctônia, de macrofomina, tudo. E aí é inversamente proporcional, né? Quanto mais micro-organismo benéfico você tem, menos maléfico você vai ter. E o inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Ou seja, é só entrar em contato com a nossa querida amiga Camila Guedes da E-Solo e ela vai resolver esse problema aí. Com certeza, com certeza. Bom, e você falou agora há pouco sobre culturas para pastejo. É isso? Tem Exato. Pecuarista também aderindo às plantas de cobertura? Como é que funciona? Bastante. Hoje a AG Croppers, né, ela trabalha com multiculturas. Nós estamos presentes na cana, nos citros, nos cereais, nas pastagens de formas em geral, né? Então, assim, hoje tem muito pecuarista fazendo a reforma do pasto, trabalhando com o nosso mix pastejo, visando a dupla aptidão, né, para melhoria do solo e também para alimentação animal. Como ele tem uma leguminosa, né, que é o guandu forrageiro, ele promove mais proteína para o sistema, né? E lançamos agora, né, conforme a gente falou inicialmente, uma espécie chamada Hunter, né, muito rápida, que com 40, 45 dias você já pode estar soltando gado, e a vantagem é que ela não sementeia, é mais utilizada em áreas mais frias, né, mais posicionada mais para o inverno. Então hoje a gente vende para todas as culturas e a gente tem tido uma aceitação muito grande por parte dos pecuaristas também. Legal, é isso aí. Bom, você que é um cara do agronegócio, como que você enxerga o cenário atual do nosso agronegócio brasileiro? Ô Sidney, olhando como um todo, eu vejo que o nosso agronegócio brasileiro ele está extremamente positivo, né? Quando a gente pensa hoje em produção de soja, o Brasil é o maior produtor de soja.
responsável por 55% da exportação global, né? Se a gente pensar hoje no milho, nós somos o terceiro maior produtor. Se a gente pensar hoje no citros, nós somos o maior produtor de suco de laranja. Se a gente pensar hoje no café, nós somos o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, né? E o segundo maior produtor de etanol. Então nós estamos muito bem colocados no mercado. E quando a gente olha o mercado externo, né, a gente vê que a população mundial está crescendo. Ela continua crescendo demasiadamente. E aí a gente olha para o Brasil e vê que as nossas terras agricultáveis, tá tudo bem. Mas em alguns países a gente não consegue nem abrir mais terra, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. E o Brasil hoje, além das áreas que a gente já vem tratando, né, agricultáveis, nós temos ainda algumas áreas degradadas que a gente pode cultivar. E tem algumas áreas a serem abertas ainda, né? Então o Brasil, eu vejo que ele é o celeiro do mundo, né? Nós estamos sim passando por alguns problemas, né? Eu acho que o principal deles é a instabilidade climática, né? Chovendo muito em algumas regiões, pouco em outras regiões. Isso faz com que a gente não tenha uma produção pareia, né, a nível Brasil. Então alguns lugares produzindo mais em alguns anos, outros lugares produzindo menos. Mas de certa forma eu vejo que o Brasil está muito bem colocado no agronegócio brasileiro, tá? É isso aí, o Brasil, 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio, 25% dos empregos gerados no país vem do agronegócio. E para quem, eu sempre falo aqui, para quem quer falar mal do agronegócio brasileiro, né, com base nessa conversa que a gente teve hoje, o produtor ainda está cuidando do solo e está pensando em como melhorar o meio ambiente de uma maneira geral. Né? Então, o produtor, além de produzir, levar a economia do país nas costas, né, ainda sobra um tempo ali para poder cuidar do nosso meio ambiente, certo, meu amigo? Com certeza, e a gente vê que as margens, né, entre o lucro e o prejuízo para o nosso amigo produtor está cada vez mais apertada, né, Sidney? Acho que você pode até falar com mais propriedade a respeito disso. Exatamente, a gente até falou no programa aqui, alguns programas atrás aqui, que é sobre a importância da tecnificação cada vez mais, da gestão, né, que as propriedades estão se tornando empresas rurais, né, e a gente tem os nossos desafios, né, a gente paga os nossos impostos, né, além de ter margens cada vez mais estreitas, né, a gente paga os impostos, a gente contribui para o meio ambiente, a gente faz o nosso papel e a gente tem que ser cada vez mais eficiente, por isso que a gente busca aí a empresas como a AG Croppers para poder nos auxiliar nessa jornada nossa. Perfeito. Meu amigo, antes da gente encerrar, queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente. Ô Sidney, o recado que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, para os nossos amigos produtores, é que a agricultura ela é o segmento de mercado de maior responsabilidade social. Eu me sinto muito, muito honrado em fazer parte disso, né? Nós, como engenheiros agrônomos, hoje, nós temos a missão de alimentar o mundo, né? E tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, hoje, a nossa agricultura, ela é essencial, né? E nós somos destaque hoje também, né? Em termos de produção, em termos de fazer uma agricultura pautada, respeitando, né, as leis da natureza e tudo mais. Por mais que nós temos esses desafios, eu sei que tudo vai passar. Tudo é cíclico, né? A gente fala que anos bons, anos ruins, tudo passa. E as boas práticas conservacionistas, ela vai levar a nossa uma maior produção, para a gente ter uma maior lucratividade, sempre pautado na sustentabilidade. E para mim hoje, como profissional, como agrônomo, as culturas de cobertura são a base da sustentabilidade produtiva. É isso aí, meu amigo. E o agro precisa de pessoas boas, iguais a você. Eu agradeço, Sidney. Igual a nós, né? Igual a nós. Tamo junto. E aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Nilson. Nilson Silva, né? Nosso gerente comercial. Pô, teve na fazenda com a gente lá, um grande parceiro. Exato. E mandar um abraço também pro Enos, né? Exato, nosso CEO, que torce bastante aí por a gente, tá muito junto com a gente, uma pessoa muito próxima aí que realmente merece tudo que tá acontecendo. É isso aí. E te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar com a gente aqui. Fiquei muito feliz em te receber e aproveitar para te desejar muito boa sorte nessa nova empreitada. Eu que agradeço, Sidney, pela oportunidade. Tamo junto, conta comigo. É isso aí, vai Corinthians. Tamo junto. E quero agradecer os nossos patrocinadores: Nutri Rações, E-Solo, Oficina Picasso, Irrigação Carriel,
Maré Shopping e Rádio Interativa, e quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.